Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, eu, professora Karine Fernandes, estou aqui hoje para mais uma aula, tá? Aula de redação. A gente vai entrar hoje, né, no capítulo 2, que se ouve por aí, e a gente vai ouvir sobre jingle e spot. A gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre esses dois gêneros textuais. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, que esteja sendo produtiva, que vocês consigam aprender melhor, né? Já que a gente se comunica pelos gêneros textuais, a gente precisa desses gêneros para ter uma boa comunicação. Quanto melhor a gente conhecer esses gêneros, mais o nosso pensamento crítico vai se aflorar, melhor vai ser a nossa comunicação e assim por diante. Bom, essa matéria ela tá no livro 1 e nós iremos iniciar a aula pelo jingle. Gente, jingles, né? São músicas que são criadas para promover uma marca, um produto ou uma ideia. Então, ela foi criada com um intuito, com um ideal. Qual foi o ideal? Divulgar, fazer a divulgação, né? De uma marca, de um produto, de uma ideia, de uma pessoa. Por exemplo, a gente tem em época de política, jingles que destacam as qualidades aí de determinado candidato. Então, ela está promovendo uma pessoa ali naquele sentido, né? Então, eles têm que apresentar uma melodia simples, com uma duração curta, para que ele seja de fácil memorização. Por quê, pessoal? O jingle que é muito longo, né, a gente não vai conseguir memorizar facilmente. Já aquela música, sabe aquelas musiquinhas que entram na nossa cabeça e não saem nunca mais? Isso é o jingle. Se ela for muito longa, a gente não vai conseguir ter uma memorização muito boa dela. Por isso que ela tem que ser simples e de curta memorização. Ela tem que ter uma letra que acompanhe a melodia, né? Já que a gente fica repetindo aquela letra incessantemente, várias vezes, várias vezes, várias vezes. A gente brinca, nossa, a música não sai da minha cabeça. Você acorda, dorme, almoça, sempre cantando aquela música. E a letra deve ser facilmente memorizada. O intuito é que eu digo desperte o interesse do ouvinte pelo produto anunciado. Então, a marca, quando ela manda fazer um jingle e aquele jingle começa a circular e a gente começa a ouvir no rádio, na televisão, propaganda na rua, em vários locais, a ideia é que a gente, enquanto ouvinte, crie expectativa, crie interesse naquele produto que está sendo anunciado ali, beleza? E para que o ouvinte memorize, né, a gente enquanto ouvinte, escute aquela música e aquela música fique internalizada na nossa cabeça, eles usam alguns recursos, como por exemplo, rimas, repetições, uma linguagem simples, pode ter gíria, né? Então tudo isso são recursos. O cara que ele faz o jingle, ele já tem um objetivo. Então ele já vai montar o jingle lá de determinada marca pensando em tudo, qual é o objetivo dele e quais são os recursos que ele pode explorar para que aquela música se torne de fácil memorização. O jingle, ele se torna-se um slogan marcante de uma marca. Ele é memorável, né? E ele transmite e associa a uma marca emoções e sensações e não apenas comunica uma informação. Por exemplo, nos anos 90 tinha um jingle do Danoninho. Hoje, quando eu escuto aquele jingle, né, em 2021, ele me traz uma sensação boa, ele me traz boas emoções, porque aquilo fez parte da minha infância. Então, um dia, talvez, vocês vão lembrar de um jingle e vão sentir sensações e emoções. Ele não é apenas uma música que você vai memorizar. O cara que cria ele tenta atrelar, colocar nele emoções e sentimentos também, para que desperte, né, no ouvinte aí, não só apenas uma marca, mas ela é aquela marca que ela vai te emocionar. Esse é o intuito. O jingle ele é feito por uma agência de propaganda que vai montar de acordo com o público-alvo. Então a gente não faz um jingle em casa, por exemplo, a Nike, né? Eles não vão fazer o jingle em casa, eles contratam uma agência que estuda o perfil do público que compra aquela marca e aí ele vai montar conforme aquele público que vai receber, né? Propaganda de mercado, né? Então eles vão pensar na melhor maneira de aquilo entrar na nossa cabeça mesmo. E além disso, eles são responsáveis por pensar no processo de sonorização e redação, além de definir o veículo que o mesmo vai circular. Então eles têm que pensar qual é o meu tipo de público. Pensei em quem vai ouvir, eu vou pensar qual a letra e
qual som combina mais com o meu tipo de público, vai despertar mais emoção, mais sentimento nesse meu público-alvo aí. E aí, depois que eu definir essas três coisas, eu vou pensar, tendo em vista o meu público, a minha letra e a minha melodia, onde é o melhor lugar para o meu jingle circular? É no rádio? É na televisão? É num carro de som? Qual é a melhor maneira do meu jingle chegar até as pessoas e atingir essas pessoas? Então, tudo isso é pensado, definido, né, por uma agência de propaganda, de publicidade. O primeiro jingle, gente, ele foi feito nos Estados Unidos em 1926 para um serial matinal chamado Riffs, né? Mas ele só alcançou seu auge na década de 1950. Então, ó, ele foi criado em 26, mas ele só fez sucesso em 1950. Essa empresa de cereais, que foi a primeira, né, a pioneira a criar aí o jingle, essa empresa, ela estava quase decretando falência. Porém, depois que esse jingle ele foi colocado em rede nacional, circulou aí, né, as pessoas internalizaram aquela música ficou na cabeça delas e as vendas dispararam. Fez tanto sucesso que a empresa conseguiu sair da falência. No Brasil, o nosso primeiro jingle surgiu em 1932, né? E ele foi anunciando a padaria Bragança, que fica localizada aqui no Rio de Janeiro. A maioria dos jingles eles podem ser encontrados na televisão ou no rádio. Embora tenha esse recurso do carro de som, né? Na internet a gente pode encontrar jingle também. Então, no começo, ele tinha dois veículos propriamente ditos, o rádio e a televisão. Com essas evoluções, a gente tem os carros de som que passam, né, tocando os jingles, que se espalha, viraliza para as pessoas, que nem a musiquinha do Gás. Todo mundo sabe que é tananana, todo mundo, né? Então a gente tem isso. E a gente tem também o quê? O jingle circulando na internet. A internet hoje é um veículo de comunicação cada vez mais próspero. Então, é importante, é interessante que eles também veiculem ali dentro, tá? O jingle, ele utiliza a criatividade para conseguir atingir seu objetivo, né? Então, assim, aquele jingle que não é criativo, que não é bem pensado, que não é bem trabalhado, provavelmente ele não vai atingir o objetivo. Então, esse jingle ele tem que ser bem pensado e tem que ter criatividade, porque é por meio da criatividade que instiga a gente a gostar, a cantar, a viralizar aquele jingle. A palavra jingle ela vem do inglês, né? E ela significa tocar, tinir, chacoalhar. Então, esse que é o significado dela. Bom, pessoal, pensando tudo isso, eu coloquei dois exemplos de jingles que são muito famosos, né? Aqui eu coloquei a imagem do nosso Big Mac aqui, né? Maravilhoso. E a descrição do lanche virou um jingle. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles com pão com gergelim, né? Então, ele descreve o Big Mac dentro do jingle aí. E esse jingle ele ficou muito famoso no Brasil. Então, o jingle é o seguinte. Então, esse jingle, né, feito pela empresa do McDonald's, eles pensaram numa maneira de ter uma música que despertasse o interesse das pessoas pelos seus produtos. Como que eles acharam uma música que entranhasse na nossa cabeça e ficasse? Por meio da descrição do hambúrguer. Ele vai descrever tudo aquilo que tem dentro do hambúrguer, pegou essa letra, musicou essa letra, né? Ela tem uma rima, ela tem um ritmo, colocaram os recursos sonoros e ela é fácil de assimilar. Você pegar uma criança de 6 anos que ouvir diversas vezes essa letra, ela vai conseguir reproduzir essa letra com muita facilidade, né? É algo comum, é algo prático, assim, que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente consegue. Então, tudo isso é pensado. Se fosse uma letra muito grande, será que a gente conseguiria fazer essa assimilação? Então, a gente consegue porque a gente vive inserido, né? A maioria dos lugares tem McDonald's. É uma realidade do mundo cada vez moderno a gente precisar se alimentar de fast food, que são as comidas rápidas e práticas, e eles fazem músicas também que são práticas e rápidas, que condizem com tudo que eles pregam, beleza? Um outro exemplo que a gente tem aqui no Brasil, de jingle muito famoso, é o Guaraná Dolly, né? O Dolly Guaraná. Então, a marca, né, do Dolly Guaraná, eles criaram uma imagem. O Dolly Guaraná, ele é o dolinho é essa garrafa PET, né, que tem um rostinho, ela é verde devido à cor
né? Normalmente assimilado ao Guaraná, as garrafas de Guaraná. E eles criaram um bonequinho a partir do produto que eles vendem. Então, esse bonequinho, ele ganhou vida, né? Ele é o Dolinho. E o Dolinho, ele criou um jingle. Ele tem uma música para divulgar a marca dele. E é uma música que fica na cabeça da gente, né? Que a gente reproduz quando vê, até sem querer, diversas vezes. Então, a música do Dolly Guaraná é a seguinte. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Dolly, Dolly Guaraná, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly, Dolly Guaraná, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Sou o Dolinho, seu amiguinho. Dolly, 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 Dolly. Então percebam, ela tem um ritmo, ela tem uma rima, né? Ela tem uma letra. Então qual que é o intuito aqui, gente? Divulgar a marca. E eles assim dão características de uma criança, eles infantilizam, né? A partir do momento eles dão vida à garrafa, a garrafa virou um menininho, que é o Dolinho. E esse menininho, ele é uma criança. Então a voz dele, ela é infantil, né? Não tem palavras muito difíceis, justamente para que isso fique na nossa cabeça, né? A música do Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Às vezes a gente está dirigindo, ou vocês estão no carro, tudo mais com os pais de vocês, ou com quem quer que seja, toca a música. Ela é algo que fica na cabeça da gente e a gente vai reproduzindo. Então, o jingle do Dolly Guaraná é um jingle bem brasileiro e faz parte aí, né, da nossa vida hoje, ele faz parte da gente hoje em dia, né? E que nem eu disse pra vocês, a música do Danoninho também, né? Que remete a coisas boas, o me dá, me dá, me dá, me dá, Danoninho, Danoninho, dá. Então é outro jingle, né? Então a gente tinha vários e ainda tem vários que são criados aí com esse intuito. Bom, além disso, nós vamos falar um pouquinho do spot, tá? Bem, o spot, ele é uma produção de áudio que ela é utilizada como peça publicitária. Então, o spot, gente, ele é de áudio. Quando a gente pega o jingle do Dolly Guaraná, ele tem uma imagem, vocês perceberam? O Dolinho. E a gente tem um vídeo do Dolinho andando, cantando, aquela música feliz. O spot, ele não trabalha com a imagem necessariamente. Ele é feito para veicular no rádio. Então, o que, que ele vai explorar? O áudio. Tá? Ele vai trabalhar com a letra, com o áudio, com os recursos sonoros que ele puder usar, o remix, tudo isso, as batidas e assim por diante. Então, enquanto o jingle ele é cantado, o spot ele é produzido com uma locução simples ou mista. Por quê? Eu posso ter um spot simples, onde eu vou ter uma única voz, ou eu posso ter um spot misto, que ele é mais complexo. Aí eu posso ter 2, 3, 4 vozes, aí essa mistura de vozes, justamente para identificar quem é que está falando em cada um dos momentos. Essas vozes, elas podem ser mixadas com ou sem efeitos sonoros, ou com uma música de fundo, né? As vozes vão falando e tem aquela musiquinha lá de fundo tocando. O spot ele é considerado um tipo de roteiro. O que, que é isso? Ele é uma indicação do texto que é falado. É como se fosse um roteiro pronto, e aí os locutores lá fossem falando e fica gravado o spot. Aí depois eles vão colocando os efeitos sonoros. É como se ele fosse um teatrinho mesmo, tá? E ele é gravado numa fita ou disco e usado em transmissão de rádio. Bom, o spot ele serve para anunciar um produto também, assim como o jingle. E ele faz parte também dos gêneros publicitários, já que a ideia é o quê? É divulgar um produto, divulgar uma marca, vender um produto, divulgar uma imagem, né? Que nem falei para vocês sobre os políticos. Os gêneros publicitários, eles vão se ajustar às necessidades do comércio e do produto anunciado. Às vezes, para determinado produto, é mais interessante um jingle. Às vezes, para outro determinado produto, é mais interessante o spot. Então, eles vão se ajustando aí, as marcas, né? Elas vão vendo aquilo que é mais produtivo para elas de ser feito. Lembrando que os dois são gêneros textuais. O spot é um, o jingle é outro. Bom, o exemplo que eu tenho para vocês é da TAC, que é a Nestlé Purina, que é uma ração. Então, olha esse spot que foi feito, tá? Ô, bem, que tal a gente dar um passeio na pracinha aqui do lado, hein? Na pracinha aqui do lado? Aquela pracinha pequenininha? Aquela lá? Nossa, eu adoro aquela pracinha. Tem árvore, tem gramado, tem bebedouro. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito.
acredito! Mas vamos agora, né? É, agora. Ai, muito obrigada, obrigada. Eu te amo, querida, eu te amo muito, 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 muito. Ninguém gosta tanto assim de você. Só um cachorro. Retribua com Purina, a marca preferida dos cães. Então, esse spot, ele é um diálogo, né, que foi criado entre o dono e o seu animalzinho aí. Então, essa peça de rádio, né, ela foi criada para promover os produtos da Nestlé, que são destinados aos animais, que é a linha da Purina deles. E aí, ele vai ressaltar o amor incondicional que os cachorros têm pela gente. E ele falou: ninguém te ama tanto quanto seu cachorro, né? Que o cachorro fica feliz. E aí o foco é mostrar a relação entre um dono e um animal. É a importância de retribuir aquele carinho, aquele amor incondicional, aquele te amo, te amo, te amo, te amo, que o cachorro fala diversas vezes para ele ali naquela situação do spot, que a gente pode não ouvir tão frequente de outro ser humano. Como que eu vou retribuir o amor que meu animal sente por mim? Dando a ele um produto de qualidade, que nesse caso aqui citado foi a Nestlé Purina, que foi a ração. Então esse spot, né, ele é um spot misto, ele utilizou duas vozes, a gente tem a voz, né, na verdade três, a gente tem a voz do locutor, a gente tem a voz do diálogo do animal, que ganha vida e fala, e a voz do dono do animal. Então ele é um spot um pouco mais complexo. No começo ele é um diálogo, depois a gente tem uma musiquinha, né, no final, que vai um tan, 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 tan com a voz do locutor aí. Mas a gente não tem somente esse spot famoso. Nós temos outros, como por exemplo, esse outro aqui. Então, escutem esse outro spot. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Quero ver pipoca pular. Quero ver pipoca pular. Quero ver pipoca pular. Sou louca por pipoca Guaraná. Antártica, este é o sabor. Então, esse outro spot, ele é antigo. Talvez os responsáveis de vocês, se ouvirem, eles vão lembrar, porque ele é da década de 90. Esse spot, ele foi iniciado no rádio, né? Ele era cantado no rádio e viralizou no Brasil numa situação assim, né? O Guaraná, ele se tornou a bebida por causa desse spot. E com o tempo, ele ficou tão famoso que eles fizeram até a parte dele em vídeo e começou a passar na televisão, né? Então, assim, o spot, gente, ele tem menos recursos. Então, talvez ele seja menos usado, menos divulgado, justamente porque ele trabalha mais o recurso sonoro do rádio. Mas quando ele toma uma proporção muito grande, é comum ele ir para televisão, né? Já que ele caiu aí no gosto do público também. Bom, para fechar a nossa aula, a gente tem algumas diferenças, né, entre jingle e spot. O jingle, ele tem uma melodia simples e curta, enquanto o spot, o texto dele é claro e breve, né? Além disso, o jingle, ele tem um ritmo de apelo popular. Então, né, a ideia dele é fazer com que a pessoa escute aquela melodia simples e curta e comece a reproduzir. Então, ele é algo muito popular. O spot, ele tem frases de fácil assimilação e memorização. Tem uma constante repetição também. O jingle, ele tem fórmulas repetitivas, enquanto o spot, ele tem uma locução convincente. Ele tem que te convencer de como aquilo é bom, como aquilo é importante aí no caso. Então, essas, né, na verdade, são as diferenças entre os dois. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês lembrarem de algum jingle, algum spot, a gente tem muitos aqui no Brasil, né, que é interessante, que seja atual ou que seja antigo, quiser me mandar, né, passar para a coordenação, me passar aos alunos que eu não conheço, e eu vou ter o maior prazer em ouvir, em compartilhar desse momento com vocês, tá bom? E é isso. Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.